Bem-vindos ao Travelcast, o podcast do Banco CTT, onde cada viagem é uma história por descobrir. Aqui falamos de destinos, encontros inesperados, desafios, aprendizagens e das pessoas que tornam cada percurso memorável. Nós também queremos ser memoráveis, por isso não se esqueça de colocar gosto, subscrever este canal, comentar e partilhar com quem acha que gosta destes temas. No episódio de hoje exploramos o tema lugares secretos em Portugal, mochila, voos e alojamentos acessíveis com João Bernardo Almeida, que nos vai levar numa conversa cheia de experiências e ótimas sugestões. Olá João, bem-vindo! Olá, obrigado. Como é que te apresentarias a alguém que nunca ouviu falar de ti? Bom, sou o João, tenho 37 anos, nasci na cidade dos Estudantes no ano de 1989, portanto queda do Muro de Berlim, vivi e estudei no Porto e vivo há 12 anos em Lisboa, portanto acho que pelo menos pela parte de localização percorri muito o país. É verdade, desde bastante cedo. Sim, e portanto tenho relações, acabamos por ter relações em toda a parte do país e vou muitas vezes lá abaixo ao Algarve e às vezes às ilhas para ficar completamente conhecido para Portugal inteiro. Claro. Olha, e com 37 anos podemos dizer que és um português que conhece quase todos os municípios do nosso país. Então, sim, acho que é pelo menos passagem ou por férias, efetivamente, faltam-me cerca de 10%. Portanto, 30, 40 concelhos onde eu ainda não pernoitei, pelo menos, ou não passei mais de algumas horas. Tenho esse objetivo, espero que seja este ano. Faltam ali algumas partes mais de Trás-os-Montes e algumas ilhas nos Açores. E, portanto, tenho esse objetivo e vai ser um objetivo cumprido, de certeza, em 2026. Então significa que tu és o melhor guia para quem quer viajar cá dentro. Eu espero que sim, pelo menos trazer uma lufada, não sei se é uma lufada de ar fresco, mas uma visão diferente também do país e daquilo que é a minha perspectiva e daquilo que é o que eu conheço. Ora bem, então João, quero saber que lugares secretos tu foste descobrindo ao longo destes 37 anos a viajar pelo nosso país. Olha, na realidade... E se tens algum favorito? Então, tenho alguns lugares que eu acho que não são secretos, porque no país é suficientemente pequeno para nós dizermos que há um sítio que ninguém conhece, portanto nessa parte do secreto. Ou seja, como também tinha dito, eu fui viajando ao longo da vida por muitos concelhos e mesmo em Lisboa, no Porto, onde vivi mais tempo, existem ainda lugares que para mim são secretos, não é? Ou seja, todos os dias vão-me descobrindo novas formas, novos museus, novas interações. E acima de tudo os lugares, eu acho que nós podemos estar os dois no mesmo lugar. O que é que muda efetivamente? O local é o mesmo, a interação com os outros é que muda tudo. E portanto ser um local secreto acima de tudo transmite muito as interações com as pessoas desses lugares. Portanto a parte das tradições, dos costumes, da interação com as pessoas é que nos torna um bocadinho os lugares secretos. Tem algumas zonas que eu acho que podem não ser secretas mas são menos conhecidas. E não sei se era a tua pergunta. Pode ser, assim são menos turísticas. Menos turística, não sei se é muito menos turística, mas é uma zona que fiquei completamente encantado, que são os Açores e sobretudo não as duas ilhas maiores, portanto não São Miguel e Terceira, mas sim as ilhas do Triângulo, que é São Jorge, Pico e Faial. E essas ilhas trouxeram ali uma lógica, e a primeira vez que as conheci foi tipo há 10 anos, e já fui praticamente 5, 6 vezes, e apesar de não serem secretas, porque são conhecidas, acabamos por, a grande maioria das pessoas, não ser tão acessível para conhecer estas ilhas no sentido de número de dias e viagens. E portanto o que acontece é, eu acho que acima de tudo é secreto porque é preciso tempo. E para estar nos Açores, eu acho que em qualquer viagem, mas para estar nos Açores é preciso tempo para deixar que o tempo também seja generoso nessa viagem. E eu acho que esse é o local que eu não diria secreto, mas mais extraordinário onde estive no país, pela lógica da natureza, da interação sobretudo com as pessoas, e sentir que voltamos 20 anos atrás.
E mais uma vez o tema do tempo, que é quanto tempo é que as pessoas, ou seja, em termos de vida, as pessoas são muito tranquilas, vivem noutro modo completamente diferente das grandes cidades e, portanto, muito interessante nessa perspectiva. E continuas a ser surpreendido sempre que Sim. viajas pelo nosso país, há sempre essa janela para a descoberta e para o fascínio de sermos um país maravilhoso. Sim, eu acho que nós, muitas vezes comentamos na lógica de tudo tudo pode estar no Instagram, nós podemos ter alguns sítios que são mais ou menos secretos, mas a experiência que temos nesses sítios é o mais importante. E, portanto, há algumas zonas que ainda, no outro dia quando vinha para aqui, pensava, o que é que eu ainda não conheço? Efetivamente, quando nós procuramos, existem ainda muitas zonas, muitas lagoas, muitas ribeiras, muitos espaços que nós não conhecemos, mas acima de tudo, estou muito entusiasmado para vir a conhecer esses espaços. Como é que tu descreverias o nosso país a um cidadão estrangeiro? Então, boa comida, sim, parece-me um dos critérios. Um segundo critério que me parece muito importante é nós somos genuínos na forma de receber. E o genuíno nós podemos saber comunicar ou não com um turista estrangeiro, mas nós indicamos o caminho, nós dizemos qual é que é o autocarro, especialmente em cidades um bocadinho mais pequenas, e temos gosto efetivamente em receber. E isso é uma particularidade muito interessante no país, que nos distingue muito face a outros países, pelo menos que eu tenha esse conhecimento, e portanto eu acho que é a parte de comida, a parte do saber receber e a parte do ter gosto em receber, não é? Nós temos um bocadinho de sorriso de olhos em receber um turista, apesar de recebermos muitos, sermos um dos países do mundo que recebemos mais turistas, mas na realidade temos ainda gosto de os receber, eu acho. Tenho essa visão sobre o Portugal. E Portugal marca a diferença precisamente com essas características todas que acabaste de mencionar, mas também o clima. Nós temos um clima que é fabuloso, não é? Portanto, acabamos por ter aqui o tempo ajuda-nos, é quase todo o ano. Certo. E que isso também é uma grande vantagem para um país como o nosso. Totalmente, o clima ajuda muito e nós quando pensamos em viagens, pensamos quando conhecemos uma determinada cidade ou quando conhecemos uma determinada país, o clima ajuda muito na percepção que temos do país. Claro. Uma coisa é fazer férias com sol, outra coisa é férias com trovoada, chuva. Sim, e isso varia muito e a nossa percepção sobre o lugar é completamente diferente, a nossa experiência, e isso acho que nós temos a sorte também de ter isso para acrescentar ao país. Eu só não referi logo no primeiro ponto porque acima de tudo acho que não é o nosso principal foco, acho que a parte cultural ainda tem mais expressão nessa parte de receber os outros. Claro que nos posicionam com o sol, claro. Eu acho que é muito interessante, temos imensas praias, imensos lugares. Mas a parte cultural é muito importante porque nós somos, ou apesar de sermos um país pequenino, somos extremamente ricos culturalmente, gastronomicamente, também a nível de natureza, e em poucos quilómetros tu consegues passar de 2 municípios que são antítese total. Total. Na realidade, quando nós olhamos para as principais regiões, nós percebemos, e acho que isso é uma das principais vantagens no país. Portanto, o norte completamente diferente do Alentejo, completamente diferente do centro, e mesmo dentro do centro, as realidades completamente diferentes de litoral e interior, e é muito interessante como é que nós, até do ponto de vista gastronómico, temos tanta diversidade, não é? No outro dia estava a comentar. Há umas zonas do país onde o arroz doce não tem ovos e há outras zonas que têm ovos. Efetivamente, como é que um país tão pequeno, uma receita tradicional consegue ter ingredientes diferentes e formas de viver também diferentes, em que momento é que é feito e como é que é feito. E portanto eu acho que é realmente uma das grandes mais-valias do país é em poucos quilómetros um país completamente diferente. E que tipo de viajante és? És mais daqueles aventureiros que gosta de ir mochilar às costas ou daqueles que gosta de planear tudo, um bom hotel, um bom apartamento? Não, eu acredito, totalmente de forma livre, ou seja,
crio muito as viagens, ou planeio as viagens muito em cima do joelho e muito na lógica um bocadinho mochileiro, sem ser muito aventureiro. Ou seja, programo pouco para viver acima de tudo a experiência. Portanto, facilmente, se para a semana programar uma escapadinha pelo país, posso programar só no dia anterior. E portanto... Mas tu fazes isso porquê? Porque achas que com a experiência toda que tens de viagens já te permite ter essa liberdade ou essa confiança de poder fazer ou planear com 24 horas de antecedência? Ou seja, há aqui dois pontos importantes. Eu acho que primeiro, à medida que nós vamos fazendo, vamos ganhando essa confiança. Objetivamente em Portugal e diria que em quase toda a Europa é fácil viajar e portanto é fácil marcar, é fácil marcarmos com menor antecedência, mas acima de tudo a experiência também é mais real, porque estamos muito mais disponíveis para alterar a rota e portanto estou muito mais confortável em marcar uma viagem que só sai o início e sai o fim, seja em Portugal, seja fora, e portanto percorrer durante esse período, conseguir alterar ou os hotéis ou o roteiro, mediante muito, uma das coisas que eu acho que é muito importante também para programar uma boa viagem é ver os espaços que encontramos nas viagens, ou seja, há determinados hotéis ou há determinadas oportunidades que só existem por causa de estarmos a marcar muito em cima. Por exemplo, uma das coisas que faço muito, as pessoas normalmente marcam com muita antecedência, tendencialmente, depende um bocadinho do perfil, mas vão cancelando até 5 dias antes um hotel. Portanto, há espaço para um conjunto de pessoas, tipo eu, para o meu tipo de viagem, marcar os hotéis 5 dias antes. Portanto, aquela coisa do quanto mais cedo, é verdade que, pelo menos, quanto mais cedo marcarmos, mais competitivo pode ficar, e portanto muito planeamento pode nos dar isso. Sim. Mas também existem oportunidades. As ofertas de última hora, não é? Isso. E tu gostas de aproveitá-las. E eu gosto de aproveitá-las, sobretudo também para ir pela maré, pelo o que é que me vai levar esta viagem. Já que estamos neste tema das ofertas, como é que tu fazes a tua gestão financeira em relação às viagens? Tu estipulas logo um orçamento limite para determinada viagem ou não? Não estipulo um orçamento limite. Normalmente tenho uma média diária e normalmente faço um encontro de o que é que quero efetivamente para aqueles dias. Ou seja, vou dar um exemplo agora nos alojamentos. Marco alojamentos nos primeiros dias ou nos últimos dias um bocadinho melhores ou mais caros, no meio da viagem um bocadinho mais baratos, para conseguir encontrar efetivamente o equilíbrio não só do budget, mas também acima de tudo da experiência. E uma das coisas que comecei a fazer muito, eu não passo mais de 2 dias num único hotel. Ou seja, mesmo que seja a mesma localidade, eu tenho obrigatoriamente que mudar de hotel. Por uma questão de experiência, por uma questão de oportunidade. Uma das coisas que eu acho que normalmente nós conseguimos ver quando estamos a pesquisar um hotel, mas é mais difícil nós percebermos isso enquanto poupança, é quando nós pesquisamos 5 dias num único hotel, depois vamos pesquisar o mesmo hotel só 2 dias. Okay. O que acontece é que há hotéis que aparecem ou não mediante a lei da oferta e da procura, ou seja, disponibilidade ou não disponibilidade. E portanto eu acho que é esse jogo que vou fazendo também que me permite ter mais disponibilidade financeira ou não, entre coisas mais de qualidade superior ou de hotéis que eu acho melhores, e depois fazer coisas mais simples. E portanto faço sempre na mesma viagem, normalmente tenho os vários tipos de experiências. Que é isso que onde eu me gosto de encontrar. E já viveste alguma experiência onde gastaste pouco e viveste muito? Sim. Eu acho que uma das experiências mais impactantes foi Interrail. Ou seja, fazer 40 dias pela Europa de comboio impactou muito do ponto de vista de muitas cidades em pouco tempo e com low budget, portanto pouco dinheiro. E aí, em termos de vivências, passar por 30 cidades, 20 países tem um impacto muito interessante. E até vou contar uma história gira dessa viagem. Nós no final da viagem estávamos sem dinheiro, ou seja, tínhamos gasto o valor máximo da viagem. E entendemos em Milão que
Portanto, os últimos 3 dias da viagem entendemos que não queríamos gastar mais dinheiro. Havia uma competição de Fórmula 1 e estava tudo muito, muito, muito caro. E nós entendemos que nós os 3, e fui com mais 2 amigos, não queríamos gastar mais dinheiro. E portanto eu, talvez porque foi há alguns anos atrás, interagi com uma pessoa que passou e disse: por acaso não tens lugar para nós ficarmos? Portanto e ele disse: olha, por acaso não, mas sei de um amigo que vos pode ajudar. Que nos pode ajudar. Muito bem, vou simplificar a história, mas eu acho que tem alguma graça essa história. Portanto, ele disse-nos que para irmos ter a um determinado local, uma zona de Milão, por acaso uma zona que até tinha videovigilância na altura, portanto há 20 anos, e mais ou menos passado 1 hora do local, estarmos lá no local, ele chega, essa pessoa mais velha, talvez nos seus 40 anos, estava a trabalhar, e diz-nos: podem ficar em minha casa, num T1. E vocês tranquilos com isso? Nós tranquilos com isso, quer dizer, todos os outros 2 amigos sim, eu nem tanto, e portanto vou contar aqui uma coisa gira. E portanto na altura comecei a pensar que não era o sítio certo para estar, porque na altura não havia o tipo de comunicação que há hoje. E então um dos nossos amigos vai com ele às compras e depois eu sinto a chave de casa a fechar e eu pensei: bem, fiquei trancado. Ficámos trancados, vai acontecer aqui alguma coisa. Então nesse momento, não sei porquê, isto muito na lógica do que é que também se leva para as viagens, pus na meia um garfo que tinha. Pensei: se houver alguma coisa consigo-me safar daqui desta casa. E no outro sítio escrevi a morada da casa, que era onde é que, se eu tiver aqui algum problema, sim, eu vou conseguir sair daqui. Puseste um garfo numa meia. Numa meia. Na outra pus a morada da casa. Ok. Que era: se houver algum problema eu vou tentar sair daqui desta casa. Então o que aconteceu em resumo? Foi uma experiência ótima. O nosso amigo veio com as compras todas do jantar e ele estava só a ensinar-nos que o nosso amigo fechasse a casa e abrisse a casa, e nós pensávamos que estávamos efetivamente trancados. Bom, então essa foi uma das experiências mais interessantes que tive. Sim, mas ao mesmo tempo foi tensa. Mas ao mesmo tempo tensa. E portanto, claro, a partir daí fiquei com a alcunha de o Johnny dos garfos. E portanto é interessante essa perspectiva. Portanto, gira essa viagem, e portanto com coisas muito giras para contar. E essa pessoa hoje em dia continua a ser vosso amigo, essa vosso pessoa amigo que vos acolheu. Recebeu, sim. Na altura amigo de portanto Facebook, nós temos o contacto e vai-nos mandando uma ou outra vez umas interações e portanto muito giro essa experiência. Mas essas experiências, acima de tudo, só acontecem porque nós queremos vivenciá-las, não é? Claro. E porque a viagem também não está programada. Porque se estiver muito programada, eu acho que este tipo de coisas não acontecem tão facilmente. Claro, mas agora esse teu amigo de Milão já veio cá a Portugal? Não veio, ou melhor, pelo menos que nós nos tínhamos cruzado com ele. Já veio, mas temos que vir. Deixo-te aqui uma sugestão: se ele vier, também tens de criar um momento de tensão para ele. De tensão, sim. Ele também merece. Ele também merece. Sentir ali o coração um bocadinho a palpitar. Já passaram alguns anos e, portanto, na altura ele veio para aquele tema mais quente da adrenalina. Pois, porque se calhar vias muitos filmes de terror, eu percebo-te, não é? Logo a nossa cabeça vai direcionada para isso. Sim, claramente. João, e qual é que seria o roteiro que tu farias para alguém, seja português ou estrangeiro, um roteiro por Portugal, mas com pouco dinheiro? Obrigatoriamente com pouco dinheiro, interior de Portugal. Sim. Por uma questão de competitividade de preço. Eu acho muito interessante, assumindo que as ilhas mais caras, portanto o tema de Açores um bocadinho mais caro por causa da viagem, acho muito interessante Alto Alentejo. Portanto, Castelo de Vide, Maravão, Porto Alegre, mas o país tem imensas coisas competitivas e que de uma ponta à outra. Sim. Claro. Será muito ingrato perguntar-te qual é um dos teus locais favoritos no nosso país, seja continental ou insular. Não sei se é ingrato. Há três referências que eu tenho em termos de cidades. Viana do Castelo, Guimarães e Tavira, três pontos muito diferentes, mas todos eles com o tema cultural muito, muito presente.
do ponto de vista de praias, acho que todas elas têm um encanto mais a sul ou mais a norte muito interessante, mas essas são as 3 cidades que eu podia dar como de eleição. És feliz e orgulhoso de ser português? Totalmente, muito orgulhoso, muito feliz e gostava acima de tudo de potenciar que os portugueses conseguissem viajar mais dentro do país e pudessem aproveitar o país incrível que nós temos. Muito bem, João. Olha, só para terminar, tenho aqui uma série de perguntas de resposta rápida. Muito bem. Vamos a isso? Mala de cabine ou mala de porão? Cabine, sempre. Praia, cidade ou montanha? Praia. Planear tudo ou improvisar? Improvisar totalmente. Logo vi. Hotel, hostel ou apartamento? Hotel. Viagem sozinho ou acompanhado? Acompanhado, eu acho que é melhor, mas acho que é importante fazer algumas viagens sozinho. E já as fizeste? E já as fiz. E portanto acho que é muito importante fazermos algumas viagens sozinho. Um destino para voltar sempre? Portugal, se for em termos de país, mas vou referenciar novamente Açores. Um objeto que levas sempre nas tuas viagens? Toalhitas. Sim. Dá sempre imenso jeito, super prático e estás preparado para os primeiras 48 horas. E algum souvenir que tu faças questão de trazer em cada viagem? Não, mas costumo levar sempre. Não tenho nenhuma questão de trazer. Costumo sempre levar um souvenir nosso ou um isqueiro, dizer Portugal, de uma cidade, ou um sabonete, para se houver possibilidade de oferecer a alguém que tenha uma interação positiva. Ou eventualmente, se algum dia também ficares normalmente trancado da casa de alguém, o isqueiro dá sempre jeito, não é? Sim, não, podes incendiar aquilo todo. Nessa parte, mas sim, ou seja, levo sempre mais de cá para lá. Quando faço uma viagem, trago sempre alguma coisa acima de tudo para comer, que eu acho que é muito bom. Claro que sim. Uma aplicação indispensável? Uma aplicação indispensável... Indispensável. Uma aplicação indispensável nas tuas viagens, que utilizes sempre. Sempre... Google Maps? Google Maps, sim. E Booking, portanto, para pesquisar hotéis e alojamentos. Eu acho que sim. Um destino ao qual tu nunca voltarias? Boa. Alguma que não voltaria. Não tenho nenhum destino que não voltaria. Acho que por si só, ou seja, se eu a maior parte das viagens, da forma como crio se voltar, ótimo, se não voltar também está visto, ou seja, temos tantos países no mundo e tanto espaço em Portugal para conhecer que a maior parte das viagens que faço é como se fosse a primeira e a última vez e portanto não tenho essa lógica da negação, nunca mais vou voltar, se houver oportunidade, claro que sim. Muito obrigada, João. Obrigado eu. Foi a nossa primeira conversa, mas que não seja a última. Não, de que a certeza. próxima tenhas também muitas mais histórias e memórias para partilhar comigo. Obrigado eu. Obrigada. Viajar raramente começa quando fazemos as malas, começa muito antes, numa ideia, num plano, numa escolha consciente de dar espaço aos nossos sonhos. Obrigada por acompanhar-nos em mais um episódio do Travelcast, do podcast do Banco CTT, sobre viagens, histórias reais e os passos que nos levam sempre mais longe.